Cheguei. Nossa, eu tô muito cansada. Eu tô sempre exausta, né? Você já me conheceu cansada. Eu tive um dia bem puxado. Sabe aquele dia que você olha e pensa, meu Deus, que bom que acabou. Eu não gosto de desejar que o tempo passe mais rápido, né? Tomara que já dê hora de ir embora. Tomara que já dê hora de estar em casa dormindo. Tomara que já chegue tal dia. Porque o tempo vai passando, né? E é a minha vidinha que vai se acabando. Mas hoje foi um desses dias que eu pensei, nossa, como eu queria que o tempo passasse mais rápido pra eu ir pra casa. Eu tô tão cansada agora que eu não quero nem tomar banho logo. Acho que eu prefiro jantar. Prefiro comer alguma coisa. Porque se eu tomar banho primeiro, o meu corpo vai esfriar e eu vou querer me deitar. E hoje, sinceramente, se eu tiver que escolher entre comer e dormir, eu vou preferir dormir. Enquanto a gente arruma uma coisinha pra comer, eu queria te contar como é que foi a aula hoje. Lembrei muito de você, lembrei de você em cada momento. Porque são coisas que você faz, coisas que você tá sempre me dizendo, né? Ontem mesmo você comentou que queria guardar dinheiro, que quer viajar não sei pra onde. Pra onde é mesmo? Pro Chile? Paraguai? Não sei. Mas eu lembro que você tava falando que queria guardar dinheiro pra fazer uma viagem. Não lembro pra onde é. E hoje a professora tava falando justamente sobre economizar dinheiro. Mas não é economizar do tipo, não vou comprar isso aqui hoje, mas gastar esse dinheiro com outra coisa depois. Não é isso. Isso não é economizar. Não é guardar dinheiro. E uma coisa que ela falou que vou guardar pra vida é que a gente tem que pensar no futuro. O meu eu do futuro precisa ser muito grata ao meu eu do presente, que no futuro vai ser o meu eu do passado. A gente precisa conversar sobre teorias do tempo, hein? Mas não vamos falar sobre isso agora. Não posso perder o foco, não posso perder o fio da meada, porque eu lembrei muito do que você falou sobre querer viajar. Ela estava contando que antes de se divorciar e tal, ela e o esposo dela tinham, cada um tinha a sua renda, né? E eles tinham uma renda conjunta. Uma renda não, como se fosse uma conta conjunta. Todo mês cada um botava um tanto. E esse dinheiro, ele era para alguma emergência, alguma coisa assim. Mas, por exemplo, se eles quisessem viajar, aí vamos viajar em dezembro. Então eles começavam a juntar, né, todo mês, ou sei lá, toda semana, todo mês, vai. Eles recebiam o salário e colocavam um pouquinho de dinheiro nessa conta para esse objetivo. Quando chegasse a época, eles teriam aquele dinheiro. Claro que não é só isso, né? Porque vai que chega dezembro, você não juntou nem o da passagem. Mas, enfim, cada um faz seus planos. A grande questão que ela queria falar era que a gente precisa ter planejamento e pensar, né, no futuro. Principalmente a longo prazo. Coisas a curto prazo é importante, são importantes de a gente planejar e tal, mas a longo prazo também, justamente porque o meu eu do futuro vai depender muito do meu eu do passado, que agora é o meu eu do presente. Eu até anotei umas coisas que ela falou. Deixa eu pegar meu caderno, eu vou te mostrar. Peraí. Cheio de coisa nesse caderno.
Achei. Cortar gastos desnecessários. Esse é o mais importante. Foi o que eu mais lembrei de você. Você tá sempre pedindo comida, né? Uma pizza aqui, um pastelzinho ali. Isso não é errado. Na verdade, até faz bem. Só que a gente podia... A gente não, né? Você. Eu também, claro. A gente podia diminuir essa frequência, né? Esses gastos desnecessários. Eu sei que a gente trabalha muito, né? E é um direito nosso se mimar de vez em quando. Mas isso tem que ser realmente de vez em quando. Não pode ser uma regra, né? Precisa ser a exceção. Por exemplo, pizza em plena quarta-feira? Não. Ah, mas trabalhei o dia todo, mereço uma pizza? Não tenho ânimo para cozinhar agora, quero uma coisa rápida, etc. Tudo bem. Para evitar pedir delivery, a gente vai cozinhar as refeições antes de precisar delas. Eu já faço assim e eu posso te ajudar se você quiser. Eu te ajudo a preparar, te ajudo a se programar, tá? Por exemplo, eu faço comida no domingo à noite para eu levar para o trabalho na segunda. Não gosto de fazer para a semana toda porque além do meu freezer ser pequeno, eu gosto de variar durante a semana. Mas assim, fazer comida no domingo à noite, aí você faz o suficiente para o dia seguinte. Pensa na quantidade de refeições, né? Hoje eu fiz o jantar e fiz o bastante para levar amanhã para o trabalho. E como eu te amo muito, eu também fiz para você. Então são 4 refeições. Janta de hoje e almoço de amanhã para mim. E janta de hoje e almoço de amanhã para você. 4 refeições. Da próxima vez que for fazer comida, você pode fazer o bastante para ficar até pro jantar do dia seguinte. Então, quando você chegar do trabalho, não vai ter que cozinhar nada do zero. Basta esquentar o que já tá pronto. E nisso a gente acaba economizando em delivery. Né? Cheguei cansado, tô exausto. Vou pedir. Vou pedir uma pizza. Não, porque eu não vou precisar. Já tem ali comida feita, eu só preciso esquentar. E aí, no fim de semana, tudo bem, tá liberado aquela pizza. Essa minha professora também falou que ela fumava. Ela é ex-fumante. E então ela gastava muito com cigarro. Ela falou que quando estava ansiosa, ela chegava a fumar uma carteira e meia por dia. Eu não tenho ideia de como ela fazia isso. Porque quantos cigarros vem numa carteira, né? De quanto em quanto tempo ela fumava um. E assim, é um gasto. Eu não fumo, mas eu bebo muito refrigerante e eu tô querendo parar, ou pelo menos diminuir. E aí, ao invés de eu comprar, por exemplo, vou parar de beber refrigerante na semana. Então vou beber refrigerante só no fim de semana. Ao invés de eu comprar uma latinha, por exemplo, na semana, eu pego esse dinheiro e eu guardo. Lembra que eu falei? Não é deixar de gastar com uma coisa para gastar com outra. É pegar o dinheiro que eu ia comprar o refrigerante e, sei lá, guardar na minha poupança. Só um exemplo. Entendeu? E ao invés de gastar, eu guardei. Outra coisa que ela falou, que eu anotei aqui como sendo a segunda dica, foi dividir a meta em micropassos. Quando a gente vê o todo, a gente acaba se assustando, porque a gente não percebe que aquele todo, ele é feito de pequenos passos, né? Quando a gente pensa, por exemplo, eu vou caminhar 7 quilômetros, a gente pensa, putz, 7 quilômetros é muito. A gente não pensa que vai fazer 1 quilômetro de cada vez, né? Isso é normal do ser humano. Mas a gente precisa tentar respirar pra gente perceber que às vezes olhar o todo é o que impede a gente de começar com os pequenos passos.
Eu ia dizer com os primeiros passos, mas a gente começa com os primeiros passos. Tentar não queimar a largada. Você tá anotando? Não precisa anotar, eu anotei pra gente. Tô disposta a compartilhar com você esse conhecimento. Aquele aqui, que mais? Dividir a meta em micropassos, né? Por exemplo, vamos supor que o objetivo é juntar 10 mil reais. Só um exemplo. 10 mil reais em um ano são R$ 834 por mês. Ou então, R$ 27,80 por dia. Você pode colocar o alarme no celular. Foi uma dica que ela deu, uma sugestão que ela deu. Colocar o alarme do celular para tocar todo dia às 19 horas. E aí, nesse horário, você faz um Pix desse valor para conta da sua poupança, ou então guarda no cofrinho do seu banco. Eu achei isso brilhante. Porque se a gente for parar para analisar, todo dia a gente gasta dinheiro, né? Todo dia a gente vai no mercado e tal. E claro que a gente tá comprando coisas para nossa sobrevivência, são necessidades. Mas achei brilhante isso de você guardar um pouquinho por dia, como se fosse uma ida ao supermercado. Ou então, quando receber o salário, guarda uma parte do dinheiro como se fosse uma conta para pagar. Por exemplo, caiu o salário dia 5. Aí você paga as contas, né? Luz, internet, aluguel. E separa, sei lá, R$ 100 e coloca no cofrinho do banco. E aí todo mês você vai fazer isso. Claro que a gente não tá falando de ficar rico da noite pro dia, né? Mas se guardar R$ 100 durante um ano, eu vou ter o quê? R$ 1.200? Né? 100 vezes 12? Já é um dinheiro que pode te salvar. Porque esse cofrinho, ele seria para emergências, ou ele seria até para viagem que você quer fazer. É claro que a gente tem que estabelecer uma meta real. Quando eu planejo viajar, do que é que eu preciso, de quanto eu preciso. Que não é, eu vou para um país do Mercosul, não preciso de nada. Precisa sim. Precisa de passaporte, precisa de visto. Eu acho que precisa de visto. Enfim, dá uma pesquisada antes, né? Mas é ter consciência de que não é só passagem. Eu preciso ir, eu preciso me manter lá e eu preciso voltar. Também não moro no aeroporto, né? Então preciso pagar um Uber, sei lá, um carro do aeroporto para casa. E para ir também de casa para o aeroporto. Enfim, a palavra-chave que essa professora me deu foi planejamento. E pra gente planejar uma coisa, pra gente poder traçar um plano, a gente precisa conhecer as etapas. O que é que eu vou fazer primeiro? Né? Por exemplo, para essa viagem internacional. Tirar passaporte. Quanto é para tirar passaporte? É tanto. Quanto é a passagem? É tanto. E aí você vai ter uma média, mais ou menos. E também a quando pretendo viajar. Eu gostei da ideia dela, mas eu gostei muito mais de guardar para um fundo de emergência do que para uma viagem assim. Não que eu não planeje viajar, mas eu tô preferindo guardar esse dinheiro, fazer um pé de meia. E gostei muito, muito, muito das dicas que ela deu. Deixa eu ver. Eu anotei mais uma. Pra mim talvez seja a melhor. Ela falou um monte de coisa, né, em aula. Mas essa, pra mim, é a melhor. Ela disse: não aceite críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Na hora o pessoal riu, porque realmente parece meme, mas isso é muito verdade. Às vezes eu levo pro sentido literal, né? De, não construiu nada. Não levantou um prédio, não fez riquezas, não tem dinheiro no seu nome. E é por aí mesmo. Como é que eu vou aceitar uma dica de uma pessoa que não tem aquilo que eu quero ter? Se fulano ou cicrano chega pra você te dando dicas de guardar dinheiro,
mas essa pessoa não tem dinheiro guardado, então ela não tem dica para me dar. Você já viu professor de natação não saber nadar? É ruim, né? Então a gente também precisa ter cuidado com o que a gente absorve do outro, com o que a gente aprende do outro. Seja do que o outro fala, né? Com dicas e sugestões, como hábitos. Né? Vamos repensar aí nossa vida financeira. Mas eu adorei essas dicas. Assim que eu já tenho um cofrinho no banco, no aplicativo, e assim que receber o salário, eu vou usar essa estratégia de separar todo mês uma parte como se fosse uma conta para pagar. E aí, numa emergência, pelo menos tem dinheiro. Eu detesto não estar preparada. Nossa, sou muito ansiosa. Mas Deus ajuda quem ajuda a si mesmo, né? A gente não pode esperar uma tragédia pra se preparar pra tragédia. Não, a gente precisa estar preparado pra tragédia na hora que acontecer. Porque o imprevisto, já tá dizendo, né? Não foi previsto, não estava nos planos. Mas eu preciso estar preparada pro caso de acontecer alguma coisa que fuja do meu controle. Espero que você pense nessas coisas, né, que a minha professora falou, que eu acho que vão servir, tanto pra mim como pra você. Gostou das dicas? Alguém já te deu alguma parecida? Tem alguma coisa que você acha que pode funcionar também pra gente guardar mais dinheiro?